Bom dia, pessoal. Vamos à correção da atividade. Façam a correção, acompanhem, porque a gente aproveita para estudar para a prova, tá? Fiquem atentos. Então, número 1 diz: sabendo-se que dois lados de um triângulo medem 5 e 8 centímetros, e o comprimento do terceiro lado é um número inteiro, satisfazendo essas condições, o maior número de triângulos, tá? A gente quer o número de triângulos que podem ser construídos. Lembra que nós falamos que os lados do triângulo, o que acontece? A gente tem um lado aqui valendo 5, outro lado valendo 8. Esse lado a gente não sabe quanto que é. A gente tem que pensar o seguinte: a soma de dois lados sempre tem que ser maior do que o outro lado, tá? Então, eu tenho aqui que 5 mais 8 tem que ser maior do que x. Sempre, 5 mais 8 é 13, tá? Então, o valor de x tem que ser um valor menor do que 13. Então, o que seria um valor menor do que 13? 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e 1. Mas vamos lá, então a gente tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 possíveis lados. Aí eu venho aqui e marco a 12? Não, presta atenção. Essa regrinha de somar e ter que ser maior do que o outro lado serve para todos os lados. Então, agora que a gente sabe aqui o que poderia ser esse lado x, a gente tem que testar. Por exemplo, 5, pegar o 5, mais o 1. 5 mais o 1, gente, dá 6. 6 não é maior do que 8, então 1 não pode. A mesma coisa com 2, 5 mais 2 dá 7. 7 não é maior do que 6, então também não pode. 5 mais 3 dá 8, 8 é igual a 8, então também não pode. E aí 5 mais 4 já vai dar 9, e aí é maior do que 8, então todos aqui vão poder. A gente teria que fazer o mesmo teste com 8, mas aí a gente vê, ó, 8 mais 4 dá 12, já é maior do que 5, então tá tudo certo. Então, na verdade, nós temos, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, acertou quem marcou a letra D, ok? No número 2, já tá com a resposta aqui, porque eu tirei uma foto do meu livro, tá? Mas eu quero que vocês acompanhem e a gente analise aqui cada caso. Então, esse primeiro triângulo aqui, nós temos, ó, esse lado que tem 2 tracinhos e aqui um tracinho. E temos um ângulo reto. Aqui nós também temos esse ângulo reto, temos um lado que também tem um tracinho e o outro lado com 2 tracinhos. Então, o que nós temos aqui, ó, 2 lados que formam um ângulo reto. Por isso, é o quê? Lado, ângulo, lado, ok? Então, aqui é letra D. Nesse próximo, nós temos um ângulo aqui com 2 tracinhos, um lado com um tracinho e o outro ângulo. Nós temos, ó, 2 ângulos e um lado. Aqui nós temos também, ó, 2 ângulos e um lado, tá? Aqui, ó, 2 tracinhos e 2 tracinhos e 1. Então, aqui nós temos o quê? O lado, os 2 ângulos que são formados por esse lado, ok? Então, o caso daqui é o quê? Ângulo, lado, ângulo, ó. Ângulo, lado, ângulo, ok? Ó. Aqui é a mesma coisa, ó. Aqui seria, vou escrever aqui que é melhor. Lado, ângulo, lado, ok? Então, aqui, letra A. Nesse aqui, ó, nós temos aqui 3 tracinhos, 2 e 1. 3, 2 e 1. Percebe que as nossas referências são só em relação aos lados. Ó, é a letra C, lado, 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 ok? E por último, nós temos aqui, ó, temos um ângulo reto nos 2 e temos um ângulo, que não dá para saber aqui, mas que é um ângulo agudo, não dá para saber a medida, mas que está marcado aqui com um tracinho. Significa que esses 2 ângulos são iguais. Aqui a gente tinha também, gente, ó, 2 ângulos. Só que o lado, ele era quem formava... Opa, passou demais. O lado era quem formava esses 2 ângulos. Nesse caso aqui, a gente também tem lado, mas percebe que não é o lado. Se fosse esse aqui, ó, se fosse esse lado aqui, seria por esse mesmo critério, ângulo, lado, ângulo. Mas como o lado que nós temos aqui, ó,
ele é oposto a um dos ângulos. Por isso, o nome dele é o quê? Lado, ângulo e ângulo oposto. Então, ó, lado, que é esse aqui que eu tenho tracinho, ângulo e ângulo oposto, ok? Número 3, nós temos, com base nos conceitos relativos aos pontos notáveis de um triângulo, responda as perguntas a seguir. Na letra A, nós temos, ó, como se denomina a reta que passa pelo ponto médio de um segmento e é perpendicular. São essas as duas informações primordiais. Porque ponto médio, tá? Sempre que a gente fala de ponto médio, a gente pode pensar em mediana e mediatriz. Mediatriz. Só que a mediana, ela parte do vértice. E a mediatriz, ela não parte do vértice, ela faz um ângulo perpendicular, um ângulo de 90 graus. Ok? Então, é esse o nosso caso aqui. Aqui, ó, mediatriz, tá? Então, como se denomina a reta que passa pelo ponto médio de um segmento e é perpendicular a ele? Mediatriz, tá? Depois o próximo, qual é o nome dado a um segmento de reta que tem uma extremidade em um vértice de um triângulo e a outra extremidade no ponto médio do lado oposto? Aqui, ó, nós estávamos falando de exatamente aqui em relação ao ponto médio. Então, aqui a gente tem mediana, ok? Agora aqui, como se denomina o segmento de reta que tem uma extremidade em um vértice e a outra extremidade no lado oposto e que divide o ângulo interno em dois ângulos congruentes? Significa o quê? Que está dividindo, gente, o ângulo ao meio aqui, ó, tornando dois pedacinhos iguais. Quem que faz isso? São as bissetrizes, tá? É bissetriz o nome que divide o ângulo ao meio. E por último, nós temos qual é o nome dado ao segmento de reta que tem uma extremidade em um dos vértices e a outra extremidade no lado oposto a esse vértice ou em seu prolongamento, formando um ângulo de 90 graus, também é perpendicular. Aqui a gente está falando da altura. Vamos lá, para não confundir altura e mediatriz, porque perpendicular... Opa, cadê meu mouse? Aqui. Perpendicular também forma ângulo de 90 graus, tá? A diferença é que a altura, ela parte do vértice. E a mediatriz não. Percebe que aqui a gente não falou em momento nenhum que tinha que partir do vértice, tá? Então, essa é a diferença. As duas formam ângulos de 90 graus, porém, a altura parte do vértice. Depois aqui vamos relacionar as colunas, tá? Cada triângulo a gente tem 3 medianas, 3 mediatrizes, 3 alturas e 3 bissetrizes. E o encontro delas formam aqui o que a gente chama de ortocentro, baricentro, incentro e circuncentro. Então, vamos lá. As medianas, elas formam o baricentro, tá? A mediana forma o baricentro. As mediatrizes, elas formam o circuncentro. As alturas, o ortocentro. E as bissetrizes, o incentro, ok? Vamos para o próximo. Aqui, ó, tá com os rabisquinhos, porque em algum momento aí eu explicando para algum de vocês, eu enviei esse rabiscado, tá? Mas vamos lá. As informações. No triângulo MNP, ó, MNP, ok? Esse triângulo maior aqui. Sabe-se que MN, ó, de M até N é igual a M até P. Por isso que tem aqui esse tracinho e esse aqui, ok? E que de P até R tem a mesma medida, ó, de P até R, de P até R, de R até S e S até N tem também a mesma medida, tá?
Então, vamos lá. Assinale V para as afirmações verdadeiras e F para as falsas, tá? Justifique sua resposta. Aqui é para a gente colocar os tipos de congruência, tá bom? Então, vamos lá. Os triângulos MNS. Então, olha só. MNS. É esse triângulo aqui, ó. Ok? E o triângulo MPR, que é esse aqui da outra extremidade. Tá? São congruentes. Isso é verdadeiro ou falso? Vamos reparar aqui, ó. Nós temos o quê? Esse lado igual a esse lado aqui do triângulo. E esse aqui também igual a esse aqui. Gente, quando os lados são iguais, eles formam ângulos também iguais, tá? Então, nós temos um caso aqui, ó, de lado, ângulo, lado. Lado, ângulo, lado. Então, esse aqui é verdadeiro e a justificativa é exatamente isso. Lado, ângulo, lado, tá? Agora, os triângulos MNS, ó, MNS, esse aqui, que a gente acabou de usar, agora com MSR, são congruentes. Vamos ver se a gente pode chamar eles de congruentes. Então, olha só. Ele tem esse lado, ele tem esse aqui, ó, igual, tá vendo? Aqui. Mas eles não são congruentes, porque esse lado aqui, ó, não é igual. Ele tem dois lados aqui. Esse lado é comum aos dois, mas esse lado aqui e esse aqui não são iguais. E a gente não pode dizer que esses ângulos são a mesma medida. A gente não tem como ter certeza. Então, esse é falso, ok? Os triângulos MPR, então esse aqui do canto, e o triângulo MSR são congruentes. Gente, é o mesmo motivo, tá? Ele é falso, é o mesmo caso. A gente tinha comparado o da ponta com o meio, agora o da outra ponta com o meio. Não tem como testar nenhum dos critérios que a gente viu, então essa afirmação é falsa. Depois nós temos o triângulo MNR. Agora a gente está falando desse triângulo aqui, tá? E o triângulo MPS. Não dá para eu rabiscar agora, porque senão eu não consigo apagar. Mas, ó, acompanha aqui o cursor, tá vendo? Ó, esse triângulo aqui, que ele tem, ó, esses dois pedacinhos de ângulo aqui, de lados aqui iguais, tá bom? E a gente também tá falando desse triângulo aqui. Então, percebe que esse triângulo, ele tem esse lado igual a esse e esse também igual a esse, ok? E a gente também tem esse ângulo também igual aqui. Então, esse aqui é verdadeiro, pelo mesmo critério do primeiro lá. Lado, ângulo, lado, ok? E por último, nós estamos falando que o triângulo MNP pode ser equilátero, ok? A gente não pode... Percebe que isso aqui, ó, a gente está falando pode ser. Ele pode ser. Não significa que ele é, porque a gente não tem como saber esse ângulo aqui. Ele tem dois ângulos iguais e dois lados também iguais, tá? Então, pode acontecer dele ser equilátero. É possível que ele seja, mas a gente não tem garantia. Mas então, é verdadeiro, tá? A gente não pode garantir, mas a gente pode... ele é possível, tá bom? Número 6. No triângulo ABC, o segmento AM, então, ó, de A até M, o segmento AM é a mediana, tá? O mediano, o que acontece? Divide o lado oposto em pedaços iguais. Então, olha só, se aqui está sinalizado aqui que vale 3, que eu já tinha colocado também de caneta, aqui também vale 3, ok? Sabendo que o perímetro... O que é perímetro? Perímetro, gente, é a soma dos lados, tá? Soma de todos os lados. Soma de todos.
os lados, ok? Então, está dizendo aqui, ó, que o perímetro é igual a 19. Então, calcule o valor de x. Então, olha só. Nós temos o lado AB, nós temos o lado BC e nós temos o lado AC, ok? Quanto que vale o lado AB? 5. Ó, de A até B, 5. De B até C, quanto que vale? Ó, se esse pedacinho vale 3, esse outro vale 3, então nós temos 6. E de A até C, quanto vale? X, nós não sabemos. Mas nós sabemos, porque o enunciado disse, que se eu somar 5 mais 6 mais x, eu vou encontrar quem? O perímetro, que é 19, tá? Então, eu tenho que passar esses dois aqui para o outro lado, mudando de sinal, para encontrar o valor de x. Então, ó, quem é x? X é igual a 19 menos 5 menos 6. X, então, vai ser igual a 8, ok? No número 10, a medida... Vamos lá, aqui, gente, não tem figura. A gente tem que imaginar aqui, desenhar, para poder resolver. Então, vamos lá. A medida de cada ângulo obtuso de um losango é expressa por... Então, olha só, losango, gente, é aquela pipazinha assim, certo? O losango, ele tem sempre o quê? 2 ângulos obtusos, que são opostos, e 2 ângulos agudos, também opostos, tá? Então, esse ângulo aqui tem a mesma medida que esse, e esse aqui tem a mesma medida que esse. Então, ele diz aqui que a medida dos ângulos obtusos é 2x mais 5. Significa que esse ângulo aqui vale 2x mais 5, e esse aqui também. Ok? E que cada ângulo agudo, e a medida de cada ângulo agudo é x mais 40. Então, esse aqui é x mais 40, e esse aqui também é x mais 40. Ok? Determine a medida dos 4 ângulos internos do losango. Então, vamos lá. Outra coisa que a gente sabe é que a soma de 2 ângulos consecutivos é sempre 180 graus. Então, eu posso simplesmente escrever aqui, ó, 2x mais 5, que é o ângulo obtuso, mais x mais 40, que é o ângulo agudo, tem que dar igual a 180. Assim, eu descubro o valor de x, tá? Então, eu tenho, ó, 2x mais x dá 3x. Esse 5, ó, 5 mais 40 dá 45. Então, vem pra cá, menos 45. Então, vou ter 3x é igual a 135. O 3 que está aqui multiplicando, vem para o outro lado dividindo. 135 dividido por 3, eu tenho igual a 45. Alguns de vocês só colocou a resposta até aqui, tá? Eu não dei certo totalmente. Por quê? X é igual a 45? É, mas o exercício está pedindo determine a medida dos 4 ângulos internos. Significa que eu quero a medida desse ângulo, desse ângulo, desse ângulo e desse ângulo, ok? Então, eu tenho que substituir aqui, ó, no ângulo agudo e o ângulo obtuso. Eu preciso saber a medida de cada um deles. O ângulo agudo mede x mais 40. Se o que eu ia falar, gente? Se x vale 45, eu tenho que pegar aqui e botar 45 mais 40 é igual a 85, ok? Então, eu tenho 2 ângulos aqui, ó, esse e esse, que vale 85 graus. E o obtuso, eu tenho que pegar aqui, ó, o 2x mais 5 e pegar o valor de x e substituir aqui, ó, 2 vezes 45 mais 5. 2 vezes 45 é 90. Mais 5 eu tenho o quê? 95 graus. Então, eu tenho 2 ângulos de 85 e 2 ângulos de 95. Então, quem chegou até esses 3 resultados, 45, 85 e 95, é que ganhou o certo total da questão, tá? Não dei errado, só não dei o ponto cheio. Vamos lá. Em um losango, também é losango, tá? Ó, também é losango. Ficou feio, né? A medida do ângulo obtuso, então, ó, a medida do ângulo obtuso é o triplo da medida do ângulo agudo. Ele aqui não diz qual a medida do agudo, qual a medida do obtuso, mas ele diz, ó,
o agudo, a gente sabe quanto que é? Não sabemos, então a gente chama ele de x. E o obtuso é o triplo dele. O que é triplo, gente? 3x. 3 vezes o triplo, certo? E aí a gente faz a mesma coisa. A soma dos dois tem que dar quanto? 180 graus. Ok? Então, ó, x mais 3x, 4x, é igual a 180, ok? X é igual a 180 dividido por 4, x é igual a 45. Mania de x igual a 45, de novo, né? Agora, resolvemos a questão toda? Não, a gente quer a medida dos ângulos. A gente só descobriu a medida de um ângulo aqui, que é x. O ângulo agudo mede 45 graus. Mas o ângulo obtuso, ó, o obtuso é o triplo dele. O obtuso são 3x. Então, ó, 3 vezes o 45, que vai dar quanto? 135 graus. Ok? Então, nós temos dois ângulos de 45 e dois ângulos de 135. Agora, no número 12. Sabendo que os ângulos obtusos de um losango são expressos por x mais 80 e 2x mais 20. Calcule a medida dos 4 ângulos desse losango. Gente, agora, olha só, presta atenção. Temos o losango. Ele nos deu a medida dos ângulos, ó. Os ângulos obtusos são expressos. Então, um vale x mais 80 e o outro 2x mais 20, ok? Os dois obtusos. Os ângulos opostos de um losango são sempre iguais. Então, aqui a gente não tem que igualar a 180. Essa questão aqui teve um alto índice de erro, tá? Então, prestem atenção aqui. Cadê meu mouse? Pronto, voltou. Então, a gente tem que fazer o quê? Ó, pegar o 2x mais 20 é igual a x mais 80, ok? Aqui a gente tem a informação dos dois ângulos obtusos. Então, os ângulos obtusos, eles são sempre iguais um ao outro, no losango. Então, eu tenho que pegar esse x e jogar para cá, mudando de sinal, e o 20 para cá também, mudando de sinal. Então, vai ficar, ó, 2x menos x é igual a 80 menos 20. 2x menos x dá x, 80 menos 20 dá 60. Então, gente, a gente encontrou o valor de x. O valor de x é 60. Agora, basta a gente substituir aqui que a gente descobre o valor do ângulo agudo, ó, do ângulo obtuso. Se era x mais 80, ó, 60, que é o valor de x mais 80, nós vamos ter o quê? 140. Se eles são iguais, quando a gente substituir aqui, tem que dar o mesmo valor, ó. 2 vezes 60 mais o 20. 2 vezes 60 dá 120. 120 mais 20 dá igual a quanto? 140. Então, ó, os ângulos obtusos medem cada um 140. E o ângulo agudo, gente, ó, a gente tem que completar aqui. Lembra que eu falei no exercício anterior? Que, ó, o ângulo agudo mais o ângulo obtuso dá sempre quanto? 180 graus. Então, vamos chamar ali o ângulo agudo de y. Mais o ângulo obtuso, que a gente já encontrou, que é 140, tem que dar igual a 180. Então, quem é y? Y é igual a 180 menos 140. Então, nós temos y aqui valendo 40 graus. Ok? Então, é isso. Finalizamos. Corrijam. Façam de novo. Treinem, porque isso vai cair na prova. Tá bom, meus amores? Um beijo e até já.